Oi, oi, amigas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. A verdade é que a gente não precisa dar conta de tudo e isso demorou muito tempo para entrar na minha cabeça ao ponto de que eu não me sabotasse. Eu sei que é muito corrido, né? Principalmente a gente que é mãe, né? Tem filho pequeno e é coisas da escola, é reunião, às vezes a criança fica doente. Se trabalhar de casa muito mais, porque daí tem as demandas da loja, né? Do seu negócio e as coisas de casa. E a verdade é que se a gente não tiver um pouco de organização, né? Tiver um pouco de controle emocional, isso tudo pode te afogar. Eu senti a necessidade de a gente conversar sobre isso. É algo que tem feito muito sentido para mim e tá me ajudando muito ter essa clareza, né, do que eu não preciso fazer, do que eu preciso e do que é essencial, né, como mãe, como esposa, seja lá como for. E eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar. Comenta aqui se você passa por alguma coisa, se você sente que você tá correndo também e nem sabe necessariamente para onde nós estamos correndo. Eu tenho muito esse hábito de fazer as coisas extremamente acelerada. E uma vez saindo com meu esposo, a gente estava indo na cidade vizinha aqui para passear. E eu tava acelerada ali para ir pegar o ônibus. E a gente não tava atrasado, era um passeio divertido, né, em família, minha filha é super feliz, a gente estava tranquilo e eu estava correndo. E ele falou: "Por que você tá correndo? Se a gente não tá atrasado, se tá tudo certo, se não tem nenhum problema, não tem nenhuma urgência". E a sensação é que eu estava no modo urgência o tempo inteiro. Então, nesse vídeo aqui é basicamente isso que a gente vai conversar e eu espero que faça sentido para você. As coisas que eu fazia, que me sobrecarregavam, a pior delas é lotar a minha agenda. Então eu colocava aí uns de 12 a 15 compromissos por dia. Isso não faz sentido e se você estiver fazendo isso, para, porque não vai dar certo. Eu pesquisava e pesquiso muitas coisas, mas antes eu pesquisava muito para minha loja novidades, ideias. E a verdade é que eu dava para eu fazer muitas coisas dessas que eu via lá, 90% eu conseguia fazer. Assim, eu tinha material, com um vídeo ou outro, dava para executar, sabe? Só que foi o maior erro que eu pude cometer, inclusive tem até aqui um vídeo no canal, aqueles 3 pontos, aqueles 3 erros de empreendedor, me fizeram realmente aumentar assim um nível de ansiedade absurdo, porque eu não precisava ter um catálogo tão grande quanto eu tinha, sabe? A ideia era revelar fotos e somente isso, que já é bem trabalhoso, né? É tudo feito à mão, é tudo manualmente. Então tem sido muito gostoso revelar as fotos. Eu sinto que voltou, sabe, aquele gosto de fazer ali os pedidos. Aqui as tarefas de casa, eu ficava sempre naquele turbilhão de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu tenho aquela listinha de pendências, né? Então as coisas que eu tenho pendente aqui em casa e ela não parava de crescer e isso me deixava muito mais ansiosa, estressada e no fim das contas eu só tinha crises e mais crises de ansiedade. Foi aí que eu tive que voltar ao médico e começou um pouco mais de clareza. Indo ao médico, ele aumentou a minha medicação, né? E isso me ajudou muito, com certeza, e me encaminhou para psicóloga. Nas minhas terapias, eu descobri muito sobre mim, inclusive te aconselho a fazer terapia. Eu tinha muito preconceito sobre a terapia, eu achava que a pessoa só ia para terapia quando ela realmente a cabeça dela já não estava boa, ela não estava sã, sabe? Mas isso é a maior das maiores mentiras que se possa sentir ou pensar. A terapia é para te trazer leveza e é algo muito gostoso de
você sentir, porque ela mostra para você que aquele seu problema não é tão pesado quanto você sente. E às vezes, né, a gente que está ali dentro da caixinha sente um problema absurdamente gigante, quando na verdade ele não é tão grande assim, né? Mas a gente sente muito porque a gente está ali imerso naquela situação. E quando eu levava para ela as coisas da loja e quando eu levava para ela as coisas daqui de casa e tudo isso que eu tinha para fazer, né? Eu usava muito essa expressão, inclusive eu parei. Ela falava: será que você tem que fazer todas essas coisas? Né? Será que não tem alguma delas que seja prioridade? Então eu passei a olhar toda aquela minha lista gigantesca que eu falei para você que eu colocava por dia, o que de fato era uma prioridade, o que de fato me ajudaria a vender mais, né, com um esforço menor possível, o que me traria mais tempo para ficar ali com a minha filha. Eu gosto de ter esses momentos e confesso para você que eu não estava tendo. Eram tantas coisas que eu não estava mais tendo gosto de cozinhar para minha família. E isso me doía bastante porque é algo importante para mim, sabe? Cuidar da minha casa, da minha família, né? Cozinhar, enfim. E eu não estava tendo mais esse gosto nem por cuidar da minha casa, sabe? Eu acho que quando a gente chega nesse nível é sinal de que a nossa cabeça, ela precisa de um detox. E aí eu comecei a fazer algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu espero que também possa te ajudar se você tá com esse turbilhão, muita ansiedade, chorando sem necessidade, com aquele coração pesado, sabe? Aquela sensação de aperto. Procura ajuda, porque muito provavelmente você está sobrecarregada ou está se sobrecarregando, né? Porque é pior ainda a gente puxar muitas coisas que a gente não consegue resolver, não consegue fazer tudo de uma vez. E a consequência é um nível de ansiedade altíssimo. Então agora eu tenho mudado bastante coisas e tem sido bem gostoso. Eu tô fazendo pintura, então eu tenho aquele papelão, sabe, de cartonagem, que na verdade eu comprei pra fazer caixinhas de cartonagem. Olha só, né, eu aí querendo abrir um negócio de caixinhas de cartonagem. E, gente, não deu, porque eu já estava muito carregada, muito sobrecarregada de coisas que eu já tinha que fazer, né? Assim, coisas da casa, da minha filha, etc. Então, realmente não tinha a possibilidade de fazer mais nada. E eu quero trazer essas minhas muitas ideias aqui para vocês, porque eu tenho muitas ideias de negócio, mas realmente não dá para se fazer tudo de uma vez, é humanamente impossível. E aí depois do hobby de pintura, eu voltei a ler, então eu tô lendo alguns livros no momento, tô gostando muito dessa questão de organização, né, para que eu consiga respeitar o meu tempo, né, colocando sistemas ao invés de colocar metas, porque eu tava ali como várias listinhas de metas e eu ia quebrando todas elas e frustrando, e aquela sensação pior, sabe, de não conseguir, e é absurdo, assim, é muito ruim. Então eu prefiro colocar agora sistemas e tá funcionando muito. E quando eu tiver com alguma estrutura, pode ficar tranquila que eu vou trazer esse vídeo para vocês também. A minha academia ainda não reinaugurou, então enquanto isso não acontece, eu tô fazendo em casa, né? Comprei uma bike, eu faço caminhada, inclusive voltei da caminhada agora e veio essa ideia de vídeo, esse turbilhão, e aí eu abri aqui a câmera pra gente conversar. E pulo corda também, e tá sendo maravilhoso. Eu tenho um caderno CDI que, assim, eu fiz ele super simples. Ó, só coloquei assim e tem sido maravilhoso, que é o meu caderno de ideias. E tudo que vem na minha cabeça eu coloco lá, seja canal, seja
vida pessoal, seja o que for, principalmente para loja, né? Eu coloco aqui e aí depois eu vou revisitando essas páginas.